E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Para quem não me conhece, sou professor de História, tá? E estou aqui para te ensinar que História é de maneiramente fácil, fácil de compreensão, fácil de saber. Mas, contudo, para começar nosso assunto de hoje, que iremos falar sobre os jesuítas, daqui a pouco, logo após a vinheta. Sentido, nós vamos falar sobre os jesuítas e a aula de hoje é baseada em cima de alguns autores. E esses autores estão aqui, ó, nesse cenário lindo e maravilhoso. Nós temos aqui a Vida Cotidiana, Índios e Jesuítas no Tempo das Missões, de Maxime Albert. É esse livro aqui. Beleza? Esse livrinho aqui lindo, maravilhoso, que vai contar a relação dos jesuítas com os índios no Brasil, ok? Um outro livro aí chamado Os Jesuítas. E esse livro do Os Jesuítas, de Malanty Martin, vai falar assim, a Companhia de Jesus e a traição à Igreja Católica, já no período da perseguição aos jesuítas. E um outro livro é justamente aquele que fala sobre a Companhia de Jesus, 450 anos, do padre jesuíta Carlos Bresciani. Esse autor aqui, beleza? Então galera, hoje iremos falar sobre os jesuítas. E para entender sobre o papel dos jesuítas na história do Brasil colônia, nós observamos que a Companhia de Jesus surge no contexto da chamada Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Muito bem, olha aqui embaixo. Foi o movimento de ruptura da Igreja Católica. Fechou? Beleza. Com esse movimento, a Igreja Católica vai realizar a chamada Contra-Reforma, movimento de oposição da Igreja contra o avanço do protestantismo. Beleza? Ok? E aí o que acontece? Quando ocorre essa ruptura, surge então um movimento militar, um movimento que alguns autores, o Martini chama de Papas Negros. Por que Papas Negros? Porque eram os homens de confiança da Igreja Católica. Esses homens de confiança foi surgir por volta de 1534, sob a liderança do ex-templário Inácio de Loyola, que é chamado de fundador da Companhia de Jesus. Professor, mas eu já ouvi falar de SJ, Sociedade de Jesus, Companhia de Jesus, Jesuítas, é tudo a mesma coisa. Foi fundado por Inácio de Loyola, que é considerado um santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os jesuítas, então, tinham como objetivo combater o avanço do protestantismo. E nesse contexto, ocorrendo então Reforma Protestante contra Reforma, ocorre o processo da expansão marítima comercial. E em 1549, com Portugal, os jesuítas chegam aonde? Ao Brasil. Os jesuítas chegam ao Brasil justamente em 1549 com a expedição de Tomé de Souza. Nesse momento, os jesuítas começam a chegar no Brasil, começam a se aproximar dos índios, dos ameríndios, dos gentios que habitavam aqui. O objetivo deles aqui no Brasil era justamente fazer o quê? Levar o catolicismo para as regiões recém-descobertas do século XVI. Principalmente a América. Conseguir novos fiéis para a Igreja Católica. E como é que conseguiria novos fiéis para a Igreja Católica? Através do processo de catequização, catequizar os índios, tá? Transmitindo a língua portuguesa e até mesmo a espanhola. Ocorreu, a Espanha também vai aceitar os jesuítas para poder fazer o processo de catequização dos ameríndios de lá. Aqui no Brasil também. E transmitindo os costumes europeus e a tradição da religião católica. Você sabia que o processo de imitação, teatralização do culto religioso foi um dos meios que os jesuítas usaram para transmitir os dogmas católicos? Pois é, foi um dos meios que achou. No primeiro momento de catequização, os jesuítas começaram a catequizar os adultos. Só que os adultos perceberam, pô, esse camarada aí tá querendo me convencer, vender uma piada, uma ideia aí e tal, o que eu vou fazer e tal. Diante disso, o que se faz? Começa a catequizar quem? Os indígenas. Crianças. As crianças em primeiro lugar. Ao fazer isso, meus queridos, começa a ocorrer então a ideia de construir e desenvolver escolas católicas onde vai ocorrer o processo de evangelização e catequização. Essas escolas católicas serão chamadas de quê? Missões religiosas.
Além disso, podemos afirmar, e aí nós temos aqui os autores para nos ajudar, nós podemos dizer que a igreja também vai regular o modo de vida dos habitantes que moravam aqui na colônia. Afinal de contas, fazer eles seguir os ritos religiosos que ainda são heranças medievais nesse mundo moderno e a importância da religião. Tá bom? No livro História da Vida Privada, o cotidiano e a vida privada da América Portuguesa, da Laura Melo de Souza, afirma o seguinte: ao colono, ao transferir-se da metrópole para a América Lusitana, perdia muito a regularidade e a frequência tradicional da vida religiosa comunitária. No reino, o número de templos, pastores e festividades sacras era muito maior do que na colônia. Aqui, muitos dos moradores passavam anos sem vencer um sacerdote, sem participar de rituais nos templos ou frequentar os sacramentos. Tal carência estrutural levou de um lado a maior indiferença de nossos antepassados ante as práticas religiosas comunitárias, do outro ao incremento da vida religiosa privada, que na falta do controle dos párocos abria mão do espaço para desvios e heteroxias. Nesse sentido, a importância era justamente o quê? Criar meios para julgar esse colono para evitar que ele fizesse o quê? Blasfêmias. Uma das coisas que a igreja ia fazer, e os jesuítas vão estar impuntindo nisso, é trazer para o Brasil o Tribunal do Santo Ofício, tá? Ou seja, o Tribunal da Santa Inquisição. E aí que eu trago aqui uma obra que era muito usada pelos inquisidores espanhóis na América, o chamado Martelo das Feiticeiras, que é o manual de como se fazia, de como se reconhecia o pecado, ok? O Martelo das Feiticeiras. Joinha? Diante disso, meus queridos, observamos que se fazia julgamentos e acusações, às vezes reais e irreais, lembrando que era de acordo com o interesse da igreja e do inquisidor. Então fazia-se as mesmas torturas que faziam lá na Europa. Então, por exemplo, torturar o camponês, torturar a pessoa nesse contexto era uma coisa muito comum. Sabemos vários instrumentos de tortura da Santa Inquisição. Isso aí vamos deixar para falar lá na Reforma Protestante, na Contra-Reforma ou na Igreja Medieval. Mas volta lá. Temos como, por exemplo, perseguição aos rituais que as pessoas praticavam. Por exemplo, a pessoa não querer comer carne de porco seria uma ideia de que talvez a pessoa seria judaica. Então existia uma questão de perseguição àqueles que não praticassem os dogmas religiosos, praticassem heresias, poderiam ser o quê? Julgados pela igreja. Contudo, observamos que a influência religiosa da igreja estará presente em todo o contexto nas Santas Missões. Isso vai acontecer durante bom tempo na história do Brasil Colônia, durante toda a situação dessa Brasil Colônia em que você encontra um dogma religioso que concentra, que define o seu ato e o seu costume. Tanto é que nas regiões do sul do país vai ter muita quantidade de quê? De missões religiosas. Mas, professor, veio só jesuítas para o Brasil? Não, não veio só os jesuítas para o Brasil. Vieram para cá os franciscanos, as carmelitas, todos vieram para o Brasil. Mas sabemos que nos anos 20 do século XVIII ocorreu perseguições e disputas entre os jesuítas e os chefes da metrópole. E essas disputas, jesuítas e chefes da metrópole, acabavam levando eles a serem expulsos do Brasil. Mas esse é um outro assunto, de uma outra aula, de um outro encontro. Se você gostou desta aula, dá o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil.